sou a professora Érica de Filosofia e o tema da nossa aula hoje é sobre Platão e a filosofia. Como vimos na aula anterior, Sócrates costumava conversar com todos, adultos, jovens, crianças, nobres ou escravos, sempre preocupado com o método do conhecimento. A exemplo de sua mãe, que era parteira, e seu pai escultor, ele dizia-se ser um parteiro do conhecimento e esculpia a pedra bruta do conhecer humano, para fazer vir à tona aquilo que as pessoas já conheciam, mas não sabiam, do qual não tinham consciência. O seu método estava dividido, como falamos anteriormente, em dois momentos: ironia e maiêutica. Ele parte do pressuposto de que a verdade é sempre maior, transcende toda a busca. Por isso, só sei que nada sei, que como vimos faz parte da sabedoria verdadeira socrática e faz parte da ironia, é reconhecer a própria ignorância. É, portanto, ponto de partida para a procura do saber. Assim, seu método foi denominado de maiêutica. As questões que ele fazia era denominado de maiêutica, um parto de ideias, por homenagear a sua mãe, que era parteira. Sócrates fazia questão de salientar que sua mãe fazia parto de corpos, enquanto ele ajudava no processo de parir novas ideias, que ao virem à luz mereciam ainda todo o cuidado da lapidação. Nessa metodologia que ele empregava, o que importava era a pessoa alargar o seu espírito, sair da mediocridade e da autossuficiência, reconhecer-se ignorante sobre os assuntos do mundo. Esse processo de maiêutica começa pela parte considerada destrutiva, chamada ironia. A ironia é uma espécie de jogo brincalhão, com múltiplas estratégias para fazer a pessoa dar-se conta de si mesma, de seu real estado. Nessa brincadeira, Sócrates se mostrava amigo do interlocutor, revelava-se admirador de sua capacidade e seus méritos e lhe pedia conselhos e ensinamentos. Nas discussões, iniciava com a confissão de nada saber, diante do oponente que se dizia conhecedor do determinado assunto. Por meio de geniais perguntas e problematizações, desconstruía as certezas que até então o interlocutor já julgava saber. Nada mais restava ao interlocutor senão confessar a própria ignorância. A ironia, sendo a primeira fase do seu método, estava a serviço da purificação, assim ele dizia, da limpeza de todo o preconceito, pois é preciso limpar o terreno para poder construir novas ideias. Nessa metodologia dialética, descobrimos a verdadeira natureza do diálogo, busca da verdade e não um combate entre opiniões. Então, a dialética existente nos diálogos platônicos, ela tinha o objetivo de buscar uma verdade e não uma briga, não combater opiniões entre as pessoas, entre os interlocutores que participavam do diálogo. Muitos diálogos socráticos platônicos terminam em aporias, são inconclusivos, terminam em questões e não em respostas verdadeiras. Com isso, os diálogos nos trazem uma clara indicação de que a busca pela verdade deve continuar. A aporia socrática exerce um papel fundamental. Ela nos mostra que os interlocutores não sabem que julgavam saber, que faz parte do só sei que nada sei socrático. Seja porque suas definições são os preconceitos da maioria, seja porque consideravam aspectos acidentais e não a essência do que se buscava. Por isso, o filósofo aparece como amigo, um amante da sabedoria, e não seu possuidor, e não aquele que ensinava as outras pessoas a filosofar. As pessoas que suportavam ao seu método, a primeira parte, que era a ironia, não se aborrecendo e não indo embora, eram levadas através da indução do diálogo com Sócrates a responder coisas que jamais imaginavam saber. Isto é, chegar a conceitos precisos, frutos de longo diálogo construtivo. Assim nasce a episteme, palavra grega
que define ciência, conhecimento verdadeiro, como resultado do método. Então, episteme significa ciência em grego, conhecimento verdadeiro. Diferente dos sofistas, como já vimos, o pensamento socrático-platônico separa opinião e verdade, aparência e realidade, percepção sensorial e pensamento racional. O objetivo era sair da multiplicidade das opiniões e chegar à unidade da ideia, para sair do particular e chegar ao universal. O método indutivo e dialético é o procedimento adotado por Sócrates e Platão. Não se pode agir racionalmente enquanto se permanecer preso às opiniões particulares. Somente o conceito único é isento de contradições. Está acima da relatividade que a multiplicidade implica. É preciso invertir o conhecimento do que seja o objeto em questão. Como se pode julgar, por exemplo, se uma ação é justa ou injusta, se não se sabe o que é justiça? Sócrates, por meio de perguntas, destrói o saber constituído para reconstruí-lo na procura da definição da essência da temática em questão, do conceito. As questões que Sócrates privilegiava são referentes ou eram referentes à moral. Daí perguntar em que consiste a coragem, a covardia, a piedade, a justiça e até mesmo o amor. Diante de diversas manifestações de coragem, quer saber em que consiste a coragem em si, o logos, a razão, o conceito que leva as pessoas a pensarem o que é coragem. Através da dúvida, da permanente pergunta, ele chega a algumas respostas. Assim, o objeto da ciência não é o sensível, mas sim o inteligível, o universal. O conceito que será atingido não pela experiência, mas pela dialética. Dessa forma, o conceito é o fruto, o término, o desfecho de um processo que dialeticamente leva à multiplicidade, à unidade. Quanto às finalidades do método socrático, primordialmente temos a educação ética do cidadão. A principal finalidade é lapidar a alma do homem. Ao entrar em um diálogo com Sócrates, o interlocutor era levado a um exame de alma, assim ele dizia, e a uma prestação de contas da própria vida que levava. E foi esse prestar contas da própria vida que lhe custou a vida, pois não é tarefa fácil aceitar ser corrigido, podado e lapidado. E isso incomodava os governantes da época. Por isso ele foi condenado à corrupção dos jovens. Então, a consciência da própria ignorância não permite a Sócrates alimentar qualquer presunção de um farol que ilumina. Sua busca consiste em despertar as consciências adormecidas e construir um caminho novo pela discussão, que é intersubjetiva e pela busca dinâmica dos conceitos. Portanto, torna-se compreensível que Sócrates pode ser chamado de subversivo, uma vez que ele desnorteia, desmascara, descortina, perturba a ordem do conhecer. Por isso ele foi condenado à morte. E quem escreveu sobre Sócrates? Platão, um dos seus discípulos mais ferrenhos, mais admiradores dele. E quem foi Platão? Platão pertencia a uma das mais nobres famílias atenienses. Seu nome era Aristócles, mas, devido à sua constituição física, recebeu o apelido de Platão, termo grego que significa de ombros largos. Foi discípulo de Sócrates, a quem considerava o mais sábio e mais justo dos homens. Depois da morte de seu mestre, empreendeu inúmeras viagens por várias regiões. Ao retornar a Atenas, por volta de 387 a.C., Platão fundou a sua própria escola filosófica, chamada Academia, por localizar-se no jardim do herói grego Academos. A República de Platão é uma das obras mais conhecidas do filósofo.
ele tem como objetivo em sua escrita, por meio da dialética, descrever como deveria ser o governo de uma cidade, em específico a de Atenas. Dentro dessa obra, nós encontramos o mito ou alegoria da caverna, que está no livro 7 ou na carta 7 da República de Platão. A alegoria da caverna, conhecida por todos nós, é aquela em que os prisioneiros estão acorrentados numa caverna, de costa para a luz, onde só vêem sombras dentro dessa caverna. E um dos prisioneiros se liberta da caverna, saindo e encontrando a luz do sol. Então, uma das interpretações mais conhecidas dentro dessa alegoria é de que dentro da caverna estamos em senso comum, que é a nossa teoria do conhecimento do Platão, e fora da caverna, quando o prisioneiro sai da caverna e encontra o sol, a imagem do sol é o conhecimento verdadeiro. Então, recordando essa alegoria da caverna, vamos buscar agora uma interpretação política dessa imagem. Sob o ponto de vista político, como influenciar as pessoas que não veem, que se encontram nas sombras da ignorância? Voltando à imagem da caverna, o filósofo é aquele que se libertou das correntes e alienações do senso comum, que era dentro da caverna. Os prisioneiros que estavam vendo apenas as imagens, as sombras das imagens que estavam lá de fora, entende-se dentro da teoria do conhecimento do Platão que eles estavam em senso comum. Tendo contemplado a verdadeira realidade e tendo passado da doxa, que é a opinião, à episteme, que é a ciência, do lado de fora da caverna, o filósofo deverá lutar contra qualquer tendência de ali permanecer. Deverá retornar ao fundo da caverna, onde se encontra o comum dos mortais, e deverá ser a orientação e indicar o caminho da luz. Dessa forma, para Platão, os filósofos carregam a responsabilidade de governar a cidade, justamente por não serem desejosos e ambiciosos pelo poder político, especialmente por terem o conhecimento do que seja o bem, a verdade, a justiça, a harmonia. Recordando então a tripartição da alma, que Platão propõe, busquemos a aplicação política dessa ideia. Considerando que a justiça e a virtude consistem no governo da razão sobre os aperitivos e a cólera, a cidade justa será aquela na qual as diferentes funções da alma realizam cada uma a sua especificidade, virtude e capacitação. Assim, aos comerciantes caberá cuidar da sobrevivência da cidade, aos guerreiros ou militares da defesa da cidade, e à classe dos magistrados, a menos numerosa, cabe o exercício de fazer as leis e de fazê-las cumprir pela cidade. Então, na República, Platão divide a forma de governo dessa maneira, como classes específicas que possuem as suas virtudes para conduzir melhor a cidade. Não nos é difícil imaginar o que aconteceria com a cidade, diz Platão, se os comerciantes ou os militares governassem, ou se o povo governasse. Ora, os comerciantes trabalham para acumular riqueza e, para tanto, tratavam enormes lutas econômicas, aumentando a miséria e criando um pequeno número de ricos e abastados. A injustiça salta aos olhos, uma vez que a finalidade da cidade está subordinada aos caprichos da classe econômica. Quando numa cidade se honram a riqueza e os ricos, a virtude e os bons são menos considerados. Assim diz Platão no livro 8 da República, onde ele está falando sobre o rei filósofo. Se a classe militar governasse, teríamos no exercício do poder as pessoas que trazem o gosto pelo combate e o prazer pela luta, em lutar, buscando nisso a sua glória. Esse governo seguramente iria lançar a cidade em lutas e guerras intermináveis. Evidencia-se dessa forma a injustiça de uma cidade assim organizada. O governo dos magistrados deve ser muito bem preparado para resistir tanto à corrupção do meio econômico
quanto ao medo incutido pela classe militar. A grande exigência que se faz aos magistrados é terem a ciência política e o conhecimento da ideia de justiça. Para tanto, Platão, na obra da República, faz um longo percurso para chegar à ideia de justiça. Inicialmente, supera a visão dos comerciantes e do senso comum, representadas por Polêmarco, para as quais a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Em seguida, no percurso, supera a visão dos sofistas, representados por Trasímaco, para os quais a justiça é o poder do mais forte, seja por este possuir os meios para dominar, seja pela astúcia em fazer-se valer. E finalmente supera a visão de Glauco, para quem a justiça é praticada somente porque os homens temem os castigos se forem injustos. E aí ele traz a alegoria do anel de Giges, certo? Na sequência, recordando a alegoria da caverna, do ponto de vista político ainda, as pessoas não podem ficar entregues a si mesmas. Elas precisam de um guia. Só o filósofo, para Platão, depois de uma história de educação e estudo, possui a arte de governar os homens com o seu consentimento, com o consentimento das pessoas, mediante o poder do diálogo livre e amadurecido. Assim, para que o Estado seja bem governado, é preciso que os filósofos se tornem reis, ou que os reis se tornem filósofos, já dizia Platão no livro 5 da República. Os melhores devem governar. A expressão grega para melhores é aristói. Daí a forma de governo preferida e defendida por Platão é a aristocracia intelectiva, uma espécie de sofocracia, governo dos sábios, ou plutocracia, a gente pode encontrar também assim. A democracia como forma de governar e conduzir as pessoas é radicalmente inadequada para Platão, pois desconhece a igualdade, deve-se dar apenas na repartição dos bens, mas nunca no exercício do poder, conforme já lembramos. Facilmente, a democracia se tornaria a tirania do desejo e do interesse particular sobre o bem da coletividade, dada a natureza humana propensa para a lei do menor esforço e devido à incapacidade do povo no que se refere à ciência política. Sendo o povo incapaz de ciência política, fica perceptível que a democracia facilmente se transformaria em demagogia e tirania, na qual o reinado é o interesse particular. Dessa forma, o tirano é a antítese do magistrado filósofo. A cidade justa é aquela na qual o filósofo governa, o militar defende e os que estão vinculados à virtude econômica cuidam do sustento e da sobrevivência da cidade. O Estado justo possui, assim, 4 virtudes cívicas. As primeiras 3 correspondem cada uma das classes: temperança, coragem e sabedoria prática. A 4ª virtude, a qual as 3 se encontram vinculadas e da qual são dependentes, é a justiça. E aí a gente pode ver um quadro das melhores formas e piores formas de governo para Platão. No livro 8, da República ainda, Platão mostra sua concepção em relação à democracia, sinalizando o perigo dessa forma de governo. É preciso considerar que a expressão demo, que está na raiz de democracia, refere-se ao povo, que não participa das discussões da polis, que não tem ciência política, não tem a virtude da ciência política. Outra informação importante para compreender a concepção platônica, de democracia reside no fato de um mestre de Platão, Sócrates, ter sido injustamente acusado e condenado à morte em contexto de democracia ateniense. Para Platão, o excesso de liberdade e a falta de governantes bem preparados para assegurar o bem comum são marcas da democracia.
em um outro diálogo da República, no livro 8, ele vai expressar essa ideia. Então, a gente vai perceber que as formas de governo para Platão, elas possuem uma natureza, ou as melhores naturezas devem estar naqueles que são conduzidos para um diálogo melhor, aqueles que são preparados para a ciência política de fato. Dentro ainda dessa alegoria da caverna, nós podemos perceber a teoria do conhecimento de Platão. Então, a teoria da caverna, em especial, é a teoria do conhecimento de Platão, que eu convido-os para a leitura posteriormente no escrito, certo? Não irei contar necessariamente como não irei narrar a teoria da caverna, ou a alegoria da caverna, mas irei dizer que ela faz parte da teoria do conhecimento de Platão, onde a metáfora do sol e a metáfora das sombras, a metáfora das sombras representa o senso comum que a sociedade vive, aprisionada em meras aparências, e a saída da caverna é o conhecimento verdadeiro para Platão, a saída desse senso comum. Então, as duas ideias, as ideias que representam a teoria do conhecimento de Platão também podem serem vistas como conhecimento sensível, que é dentro da caverna, que é o mundo das aparências, e o conhecimento inteligível, que é o mundo das ideias. Esse mundo das ideias, em Platão, é o mundo que a gente sai do senso comum. Não necessariamente é fora do corpo humano, como em alguns momentos a gente vê em alguns textos, que só é possível conhecer depois da morte, mas é possível conhecer pela alma. Então, para Platão, o conhecimento verdadeiro se dá pela alma e não pela aparência, não pelo sensível, não pelo corpo. Tanto é que Platão, dentro da sua teoria do conhecimento, diz que o corpo aprisiona a alma. Então, para ele, o conhecimento pela sensibilidade, pelos sentidos, ele é um conhecimento pequeno, um conhecimento que não se deve confiar plenamente, porque para ele as aparências enganam. E o conhecimento inteligível, que é o conhecimento pela alma, um conhecimento mais aprofundado, é o conhecimento que se dá mais aprimorado das coisas, é o conhecimento verdadeiro, certo? Então, agradeço muito pela atenção de vocês e na próxima aula nós continuaremos com Aristóteles.